O tema que me foi atribuído foi a manutenção. Como tal, decidi adaptar o diagrama de classes conforme as minhas necessidades, escondendo algumas das classes, de forma a simplificar a visualização do diagrama. Criei então vários tipos de peças que pertencem ao avião, como podemos ver aqui, os pneus, a pintura, os faróis, os travões, os vidros e o motor, e todos eles têm uma multiplicidade de 1 para 1, porque, por exemplo, um avião só pode ter um motor, assim como um motor apenas está inserido num avião. O avião também tem um programa de revisão associado. Esse programa de revisão tem vários métodos que se referem, como o nome indica, à revisão. E esse programa de revisão pode ter 3 tipos de revisões: simples, completa ou profunda. Um avião apenas pode ter um programa de revisão e o programa de revisão pode adaptar-se a vários aviões, e daí esta multiplicidade de 1 para muitos. Também tem um registro de manutenção de 1 para muitos em relação ao programa de revisão, porque se houver algum erro, esse será registado no registro de manutenção. Também existe uma avaria que está ligada ao registro de manutenção de muitos para 1, pois um registro de manutenção terá associado várias avarias. Aqui temos o diagrama de sequência, inicialmente na guia chamado main menu, e depois serão instanciados os objetos. No momento inicial apenas expõe os objetos nos seus estados desejados para que se possa contar a história. Para isso são utilizados os métodos setDamaged e setFine, como podemos observar. Para efeitos de demonstração do diagrama de objetos, irei criar uma nova guia e correr o main. Agora todos os objetos foram instanciados e posso abrir o diagrama. Vou fazer load do layout, vou esconder os objetos que não me competem. No diagrama de objetos podemos observar que temos um avião e o avião tem em si inserido todos os tipos de peças que foram instanciadas. Temos também um programa de revisão e várias datas relativamente à validade de cada uma das peças. De forma a demonstrar o diagrama de estados, vamos criar uma nova guia e correr o main. Neste momento todos os objetos foram inicializados, portanto vamos abrir o diagrama de objetos, fazer o load do layout. Eu vou selecionar 2 objetos que se adequam à minha demonstração. Vou, por exemplo, abrir os faróis e os pneus. E agora vou fazer load do layout que eu já preparei anteriormente. Agora posso carregar no 1 para continuar a simulação. Podemos ver que os pneus começam no estado OK e os faróis começam no estado not OK. Podemos agora ver o programa a correr. Os faróis começam a not OK e os pneus a OK. Passaram os faróis para o estado inválido e os pneus para o estado válido. Depois os faróis passaram para o estado válido e finalmente para o estado preparado, assim como os pneus que passaram do estado válido para o estado preparado. Podemos agora analisar o que é que se passou no main e verificar porque essas mudanças de estados. Inicialmente o programa faz um check para ver se eles estão válidos e nós vimos que os faróis não estavam válidos, portanto aqui confirma-se, os faróis estão inválidos e passaram para o estado inválidos, e os pneus estavam válidos, portanto passaram para o estado válidos. Assim como já se tinha visto que os faróis estavam not OK, como estavam inicialmente, e os pneus estavam OK, como estavam inicialmente. Depois houve uma função que de certa forma fez a manutenção e os faróis passaram para o estado OK, assim como os pneus passaram para o estado OK. E a mesma coisa em termos de validade. Também os faróis que estavam no estado inválido passaram para o estado válido. Após realizar essa verificação, o estado tanto dos pneus como dos faróis passou para true, tanto no is OK como no is valid. E isso quer então dizer que eles estavam preparados. Portanto, quando se fez a verificação, eles passaram para o estado de preparados. Finalmente passou uma mensagem a dizer que todos os componentes estavam preparados para o voo. No final apareceu então um relatório a demonstrar todas as modificações que tiveram de ter sido feitas. O tema que me foi atribuído foi a gestão operacional de voos e para facilitar aqui a visualização do diagrama de classes, omiti as classes que não têm a ver com este tema. Começando pela tripulação.
a multiplicidade é de 1 para 1, pois vou criar uma tripulação nova com um ID próprio a cada voo, portanto nunca vai ser a mesma tripulação. Quanto às portas, limpeza e catering, eu refiro-me ao estádio das próprias portas da limpeza e do catering no voo. Portanto, dentro do voo haverá sempre um estado referente a cada uma destas classes, e estas classes podem estar nesse estado para vários voos. Depois temos aqui o voo que tem sempre associado um avião. No entanto, um avião pode estar associado a vários voos, e isto leva-nos para os terminais, onde podemos ter ou não um avião estacionado. Temos aqui agora o diagrama de sequência, onde podemos ver que depois de inicializarmos o main da GUI, os vários objetos foram criados conforme os atributos que lhe foram dados. No caso, para criarmos a história conforme as nossas diretrizes. Temos aqui, por exemplo, a tripulação, que lá está, foi-lhe atribuído um ID, e os vários passos que foram tomados conforme o decorrer da história. Agora, quanto ao diagrama de objetos, para começar, criamos uma GUI e depois executamos o main da GUI para obter um diagrama de objetos. No caso, eu já pré-selecionei os objetos que me dizem respeito, e agora para podermos observar os estados, os diagramas de estado, começando aqui por selecionar a limpeza, abrimos, vou usar o diagrama, o layout que construí anteriormente, e dando início à simulação, podemos ver que o estado inicial é sujo. Pronto, e agora podemos observar que de facto passou para limpando e depois para limpo. E voltando aqui ao diagrama de objetos, também podemos ver que alguns objetos foram criados. Por exemplo, a tripulação, no caso, foi atribuída ao voo, e fora os outros objetos que foram criados. O meu tema é o controle de tráfego aéreo, onde trabalhei as classes de espaços aéreos, rota e condições meteorológicas. Podemos ver que a rota é uma associação de classe entre o voo e o espaço aéreo, mas o espaço aéreo e a condição meteorológica são classes normais, ditas normais. Podemos ver que a associação entre o voo e o espaço aéreo é de menos para 1, em que o voo só pode ter um espaço aéreo e o espaço aéreo pode ter muitos voos. Já entre o voo e a condição meteorológica é de menos para muitos, sendo que o voo pode ter muitas condições meteorológicas ao longo do seu voo, tal como a condição meteorológica pode ser aplicada a muitos voos. Espaço aéreo, eu refiro-me a espaço aéreo, por exemplo, quando um voo, por exemplo, vai de Lisboa ao Porto, esse voo é atribuído ao espaço aéreo, por exemplo, A. Se for de Lisboa a Faro, já é o espaço aéreo B. Temos aqui os tipos deles aqui no enumerado. E é isso que para mim é o espaço aéreo nesta história. A condição meteorológica é meteorologia normal, tanto pode estar favorável ou não favorável, e isso veremos mais à frente no diagrama de estados. Depois temos a rota, que pode vir a ser alterada consoante a condição meteorológica, em que, caso durante o voo a meteorologia não seja favorável, vai ser necessário alterar a rota, e isso vai acontecer e depois altera-se para a rota A, B, C ou D, em que aqui eu defino A, B, C ou D como, por exemplo, sendo A virar 90 graus, dar uma curva maior, e mudar assim o trajeto para não apanhar o mau tempo e conseguir continuar a viagem. Aqui podemos observar o diagrama de sequência, onde o que acontece é que nós instanciamos os objetos mal começamos a GUI.
Mas acontece que a meteorologia e a rota não estão aqui presentes, pois esses dois só são instanciados e criados depois da criação destes e do tratamento dos seus métodos. Daí não aparecerem aqui. Podemos observar que os voos a serem instanciados pelo que os métodos inicializa e a serem inicializados aqui, e os espaços aéreos de igual forma, mas com os seus métodos. Inicializa espaços aéreos. Agora vou mostrar o diagrama de objetos. Para isso criei uma GUI na linha de consolas e iniciei o seu main. Com isto os objetos foram criados. Atenção que apenas estou a mostrar os objetos que mais me dizem respeito. E podemos ver os objetos já aqui todos criados. Os dois voos, dois aeroportos e os espaços aéreos. Aqui, mais uma vez, não aparece já, mas no final irei mostrar a meteorologia, a condição meteorológica e a rota, pois esses objetos só são criados depois de estes serem trabalhados. Vamos agora observar o diagrama de estados. Temos aqui já o do estado aéreo preparado. De seguida, para além deste, vamos observar também o condições meteorológicas, que lá está, o objeto irá ser criado entretanto aqui, quando eu primeiro para continuar a história. Podemos ver que o espaço aéreo está indisponível e caso esteja então livre e não haja um número máximo de e que não se ultrapasse o número máximo de aviões naquele espaço aéreo, caso o avião em caso levante voo, irá passar então para disponível. Vamos então continuar a história, primeiro aqui na linha de comandos. Neste momento então surge uma série de verificações de outros temas. E agora passou então para disponível. Porquê? Porque a verificar se o espaço aéreo está disponível, verificou-se e verificou-se que estava livre. Então passou para disponível. Agora está-se a verificar as condições meteorológicas. Já terá sido criado aqui condições meteorológicas, como podemos observar. Foram criados dois, certo? Em que um é referente às condições meteorológicas antes do voo. Passou para favorável, mas inicializou-se não favorável. Podemos ver aqui, foi este compasso de espera que estava a acontecer e estava-se a verificar e obtemos a mensagem que está favorável para levantar voo ou manter rota. Neste caso é levantar o voo. Agora vamos agora já supor que estamos no ar e já é uma questão de verificar se as condições meteorológicas estão boas ou é preciso alterar a rota. Imprimindo, vamos preparar o diagrama de estados. Podemos ver que começa a não favorável, como é suposto. Está então inicializada não favorável, irá passar para favorável caso reúnam-se condições para isso. E caso contrário, irá ser necessário alterar a rota e por fim irá, lá está também, passar para favorável. De qualquer das maneiras vai passar. Pode acontecer é ser necessário alterar a rota. Se for necessário, iremos observar isto na linha de comandos. Não foi necessário. O tempo favorável para levantar voo ou manter rota. E podemos ver então que passou para favorável, como era previsível de acontecer.